Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje eu já falei que é caceta atrás de caceta, né? Hoje o Beto Silva ou Roberto Adler é um nome, imponente, hein, Beto? É Adler. Só um nome bonito, sem dúvida. Você pegou, a família pegou pesado aí nesse negócio, né? Mas olha, obrigado, Beto, por falar conosco, trazer um pouco de novidades e opiniões para a gente aqui, mas é curioso como começam as coisas, né? Você, o Hélio e o Marcelo... Você, o Hélio e o Marcelo faziam faculdade de engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e nenhum dos três quis saber de engenharia nada, né? Por um pouco tempo, né? Eu, Hélio, acho que os três por pouquíssimo tempo, assim, uns 2, 3 anos, ainda seguimos para a engenharia, mas logo depois a gente abandonou para seguir a carreira primeiro de roteirista de humor e depois de humorista integral, né? Você tem uma participação legal também por ser escritor, né? Você tem a natureza, na essência, eu não sei nem se você é mais escritor do que humorista ou se as coisas se equivalem, pelos livros, inclusive, que você lançou. Verdade. Não, na verdade, assim, quando a gente começou, todo mundo escrevia, né? Todos os 7 a gente escrevia. A gente começou como roteirista do TV Pirata. A gente era atrás das câmeras, só roteirista. Aí a gente, um momento lá, percebeu que esse negócio de roteirista dá menos dinheiro do que ser ator, né? Aparecer na frente das câmeras é melhor. Aí fomos para frente das câmeras. E aí a gente inventou lá aquela história de humorismo mentira, jornalismo mentira, humorismo verdade, que era uma forma da gente dizer, a gente é jornalista, a gente não é ator, tal. Mas com o tempo a gente foi aprendendo e viramos bons atores. Quem disse que a gente era bom ator foi a Fernanda Montenegro, não sou eu que estou dizendo, não. Então, uma vez eu encontrei, ela me falou, vocês são bons atores. Eu falei, pô, vem daí, tá tudo certo. Só falta você virar imortal agora, porque ela já é, né? Ah, não, mas ela merece, né? Dá mais dinheiro ser ator do que roteirista, né? Com certeza. No caso da Globo, a gente na frente das câmeras, você aparece mais, é muito mais. E aí a gente acabou também escrevendo pra gente, que é uma coisa muito legal, né? A gente escrevia e a gente atuava. Isso para o humorista é muito bom, é perfeito, né? Porque quando você escreve, você tem um jeito, você escreve de um jeito, e você mesmo que está interpretando, você sabe exatamente o que está escrito ali, o que você queria dizer. Entendeu? Ô, Beto, eu queria falar dos seus livros. O Júlio Sumiu é de 2005, né? Sim. E aí, eu queria saber quem era a Dona Edna no Júlio Sumiu. Porque é uma figuraça, né? Dona Edna é uma figura ficcional, né? Assim, Mas aquela loucura da Dona Edna com o filho e tal, tem até um pouco a ver comigo mesmo, sabe? E com pessoas que eu conheço, aquela coisa de estar muito ligado, né? Mas a Dona Edna é uma figura totalmente ficcional, não é baseada em ninguém, não é na minha mãe, por exemplo, se você quer saber. Não necessariamente, mas às vezes uma vizinha. Eu acho que ali, quando a gente. E o filme, né? O livro virou um filme. Foi. Né? O Sumiu, que de vez em quando passa aí, né, nas madrugadas da Globo, passa em vários canais e tal, e até hoje as pessoas curtem. Volta e meia eu recebo notícias, pô, que legal esse filme e tal.
A Lília Cabral, que fez a principal, né, a protagonista, a Dona Edna, ela fez maravilhosamente bem. Criou uma Dona Edna ali também, né, que tinha muito a ver com o que eu pensei. Foi bem legal isso. E o Júlio Sumiu é um livro que é atual, porque tem a ver, né, tem as questões do Rio de Janeiro que acontecem aí, continuam acontecendo, infelizmente, ainda é atual, apesar de ter sido escrito, né, em 2000. Mas a preocupação dela com o Júlio, né, foi até às 6 da manhã, quando ela virou e falou assim, peraí, deve ter acontecido alguma coisa, porque o Júlio não chegou. Não deu notícias, né? Exatamente. E aí? Aí ela foi procurar o Júlio, né, na favela, em frente à casa dela. E deu, por acaso, naquele momento, o principal traficante da favela estava correndo da polícia e usou ela de uma forma para fugir da polícia. E aí começa uma bagunça, porque ela acaba levando cocaína para casa dela, uma senhora distinta, né, totalmente, não sabia nem o que era direito aquilo ali, e acaba levando cocaína para casa dela. É uma loucura. E aí começa a loucura. Ela acaba até tendo que vender e não sabe muito bem o que está fazendo, e aí é uma loucura de traficantes, policiais, tem de tudo ali. E enquanto isso, o Júlio está longe, não está sabendo de nada que está acontecendo. É bem divertido o livro, é bem legal, as pessoas que leram curtiram pra caramba, o filme ficou muito, muito, assim, eu gostei, assim, né, porque não, às vezes tem filmes que não retratam muito o que o livro diz, né, sempre tem uma diferença grande, né, nunca é a mesma coisa. Mas acho que no final o filme acabou ficando muito próximo do livro e fiquei bem satisfeito. Acho que ficou bem bacana, os dois ficaram bacanas. Mas você também ajudou bastante, né? Na realidade, quando você mistura, né, a preocupação dele poder ter sido sequestrado, tá foragido da polícia, envolvido com o tráfico de droga ou ter virado escravo sexual para seres espaciais. Quer dizer, porra, você bagunçou tudo ali, né? Aí complica. Vale a pena ler para entender isso que ele está falando. Quem não leu, pega lá o Júlio Sumiu, ainda tem por aí. Você acha tranquilo, na Amazon deve ter. Não, tem sim. Tem porque ontem eu dei uma olhada lá, não só na Amazon, tem na Martins Fontes, a Estante Virtual, tem um monte de lugar que tem lá, sim, ainda tá fácil achar. Bom, Roberto, 2008, uma piada pode salvar sua vida. Me conta aqui caiu aqui. Caiu? Vê aí. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Voltou. Não, tá bom. Uma piada pode salvar a sua vida em 2008. Essa é uma brincadeira que eu fiz com os livros de autoajuda, né? Então, era um livro pretensamente de autoajuda que dizia que em qualquer situação que você tiver, uma piada pode te dar o caminho para você sair desse problema. Então, as piadas seriam como, assim, você lê uma piada, você ouve uma piada, e aquela piada te dá uma lição de vida e o caminho. Eu vou explicando a cada momento, contando piadas e mostrando como elas podem sugerir saídas para as situações mais absurdas que você tiver na vida. É um livro de autoajuda, esse livro é um livro de não ficção, né? Eu conto um pouquinho, rapidamente, obviamente, quase ficcionalmente, sobre algumas coisas minhas da faculdade e tal, e com piadas, mostrando como as piadas e que mostraram o meu caminho. É claro que as pessoas, é divertido o livro, não sigam isso, porque pode não dar certo. Mas ele foi importante, porque reza a lenda, e aí você pode confirmar ou não, reza a lenda que foi através dele que você basicamente largou de vez a engenharia, largou, olha, aqui não mais, eu digo ali no livro. Vamos embora para o caceta que é o lugar. No livro eu digo que foi através de uma piada que eu ouvi, que eu tive essa iluminação de sair da engenharia para seguir a carreira de humorista. Mas isso é uma piada, não é a verdade absoluta. Não. Mas poderia ser. Eu não me lembro qual é a piada que eu digo que foi a piada que me fez desistir da engenharia.
Mas acho que se eu fosse engenheiro ia ser uma piada também, né? Até porque em 2008 o grupo já estava explodindo. Não, claro. O grupo já estava há muitos anos, inclusive, na Globo, né? A gente já estava já estava uns 15 anos fazendo o programa, né? Em 2008. Não tem nada a ver, é uma brincadeira, mas contando lá do início da minha carreira, lá, quando eu estava estudando, dizendo nesse livro, que é um livro de autoajuda, como uma piada me fez tomar essa decisão de sair da engenharia e virar humorista. A verdade, que me fez tomar essa decisão foi o salário que a Globo me pagou para fazer isso. 2011, você escreveu 2 livros em 2011. Pelo menos eles foram editados em 2011. Um eu vou falar daqui a pouco, que é Fluminense, e aqui você vai arrumar uma confusão aqui, porque a grande massa é flamenguista, é vascaína, etc. Mas, enfim, vamos falar do 5 contra 1, né? O 5 contra 1 é uma saga política, né? É uma história de um cara que tem um trabalho, né, de uma empresa, está indo razoavelmente bem, e a mulher dele vai trabalhar em Brasília. Mulher do Moa, né? Vai ir para um ministério, né, trabalhar no ministério em Brasília, e isso desencadeia uma mudança absurda na vida desse cara pacato, Moacir Stein. É um livro, eu gosto muito desse livro, acho ele muito divertido, ele quase virou filme também. O Bruno Barreto chegou a comprar os direitos, mas acabou não indo para frente. Eu acho que seria um ótimo filme, porque é outro que continua tendo muito a ver com a situação brasileira aí, porque acaba se passando muita coisa em Brasília, muita corrupção, muita gente comprando gente, e acaba sendo quase um romance policial também, porque acaba o Moa sendo acusado de um assassinato que ele não fez, mas ele tem que provar que não foi ele, e para provar que não foi ele acaba indo para Brasília, e aí cai aquele lodaçal de Brasília lá, acaba conseguindo... Ele acaba sequestrando um ministro de Estado, olha o nível da coisa como chega. Não, com a ajuda depois do Dr. Neto, né? Dr. Neto, sim, o amigo dele, um amigo que o ajuda o tempo todo, o parceiro que é um maluco, ele é tranquilo, o amigo é meio doido, mas o amigo que acaba fazendo o que é preciso para ele seguir adiante. Mas é isso, não conta mais que é spoiler. Leiam também, esse também tem por aí. Se quiserem, 5 contra 1. 5 contra 1 porque ficam 5 pessoas contra ele, no final das contas. Além de outros detalhes que essa expressão pode trazer, né? E para finalizar o nosso primeiro bloco, a gente tem que lembrar que a maçã caiu na cabeça de Isaac Newton. Diz a história, conta a lenda, né? E que dia que foi que a maçã caiu na sua cabeça que você se tornou fluminense? Quando eu nasci. Acho que foi na barriga eu conto até no livro, na barriga da minha mãe. Esse livro, o dia que eu me tornei fluminense, né? Na verdade, foi eu recebi esse convite para fazer esse livro, eu sou tricolor, todo mundo sabe, aqui no Rio de Janeiro, eu sempre falo, aliás, eu estou sempre comentando os jogos do Fluminense, que eu não me aguento. E aí eu fui chamado e foram um livro de cada time, na verdade. Teve do Fluminense, teve do Vasco, do Flamengo e do Botafogo. O do Vasco foi a Tereza Cristina, o do Botafogo, não estou lembrando mais agora. Os outros, acho que foi o Maurício. Bom, é uma coleção, e o meu é do Fluminense, então tem uma parte que eu escrevi, o resto são estatísticas. Tá? É um livro bem divertido para quem é tricolor, vale a pena, para garotada, tal, pai que quer fazer o filho conhecer o Fluminense, olha a dica, vai a dica aí. E eu conto ali como é que eu me tornei fluminense. Não vou dizer aqui, porque o livro é curtinho, se eu falar, não precisa mais ler o livro, mas divertido. Eu gostei, uma oportunidade que eu fui chamado, a editora Panda me chamou na época, e foi bem legal, foi bem divertido.
Então, o time das Laranjeiras diz que quem comprar o livro O Dia em que Me Tornei Fluminense, de Beto Silva, ganha uma camisa do Fluminense autografada por todos os jogadores. Ah, quero ver. Eu acho que até eu vou comprar. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o ator, humorista, escritor, comediante, Beto Silva. Beto, obrigado mais uma vez. Bom, eu quero falar um pouco dos seus personagens, né? Eu estava falando com o Hélio e está ouvindo, não? Não, que eu queria falar do último livro que você vai falar aí. Então pode falar. Esse aqui, ó. Em 2019, aqui, ó. Eu lancei esse aqui. Congelou um pouquinho aí. Estão matando os humoristas. Aqui, ó. Ixi. Estão matando os humoristas, que é mais um romance que é bem divertido, sobre um cara que vem do Espírito Santo para o Rio para estudar, mas o sonho dele é ser humorista stand-up. Mas ele acaba virando detetive, na verdade, porque quando ele está fazendo seu show de stand-up, acontece uma morte em pleno local onde ele está, e ele acaba indo tentar descobrir quem é que matou. Acaba que matam vários humoristas, por isso o nome Estão Matando os Humoristas, e ele tem que tomar cuidado. Não estão matando na vida real ainda, graças a Deus, mas no livro matam alguns, e o nosso protagonista acaba descobrindo quem é que fez isso. Eu Estou Matando os Humoristas. Esse aqui tem direto, tá? Nas livrarias. Desculpa aí, mas... Tá aí uma pedida, tá aí uma dica para quem gostar de um... Eu não li, mas prometo para você que eu vou ver, porque me chamou a atenção. E até me chama a atenção porque tem um pouco a ver com essa história da transformação, né, da programação da televisão brasileira, né? Um dia, o programa de maior audiência que houve no humorismo na televisão brasileira foi o de vocês. E um dia ele acabou. É verdade. Né? Quer dizer, e um dia ele acabou. Muitas pessoas enganadas atribuem a morte do Bussunda, o que não é verdade. Enfim... O que a gente está vendo ele durou hoje alguns na anos televisão? ainda depois, né?
Muito pouco, né? É verdade. O humor, eu acho que o humor na TV aberta está em uma crise. Assim, depois que a gente, né, saiu do ar, a gente saiu do ar. Em 2010 acabou o Cacete Planeta Urgente, em 2012 veio o Cacete Planeta Vai Fundo. Depois disso, teve o Zorra, né? Zorra Total, que virou Zorra, né? E o Zorra acabou também, no escândalo lá. E eu acho que o Zorra também não foi um programa que funcionou tanto assim. Isso estou falando na Globo. Fora da Globo, continua a Praça é Nossa, né? Que é um programa tradicional, que vem lá, acho que é o programa mais longevo da televisão, se bobear. Mas, na verdade, não tem muita coisa na TV aberta, né? Na TV aberta tá carente mesmo de programas de humor, não sei o que aconteceu. Mesmo programas do tipo Sai de Baixo, esse tipo de programa, né? Que era muito divertido e tal, que eram programas de teleteatro quase, né, que é gravado no teatro e tal, também não tem mais sitcom. Depois da Grande Família também nada aconteceu. Não aconteceu, mas muito pouco. É uma crise, eu acho que tem uma crise. Eu acho que falta humor na televisão aberta, eu estou dizendo. Na fechada também, na verdade. Tem o Multishow, que tem alguns programas e é difícil. Você não tem como tinha antigamente vários programas de humor, né? Mas você tem tanta razão que você pega, por exemplo, no Viva, você tem a escolinha do professor Raimundo reprisando até hoje. Né? Até hoje. E eu assisto, pra você ter uma noção. É divertido as duas, né? Assim, eles já tentaram fazer um revival, acho que foi, né? Novos atores fazendo, mas foi uma homenagem mais do que um projeto, né? Mas você vê até hoje lá a escolinha viva, por incrível que pareça, e se diverte. Eu acho que faz falta para as pessoas ter. A Globo agora faz reality show, né? Então, de repente faz um reality show de humor, sei lá, pode fazer, né? Dá resultado. Mas o humor dava resultado também. O humor sempre deu resultado. Eu não sei o que é que faz com que eles tenham desistido dessa. Não só a Globo, né? A própria Bandeirantes também, depois do Pânico, não sei se tem alguma coisa. O SBT só a Praça é Nossa, né? E demais eu não sei. E de resto, só muito pouca coisa, assim, de programas de humor mesmo, com quadros de humor. Talvez a internet tenha abalado um pouco esse tipo de coisa. Tem muita coisa na internet, mas é esparso também. Roberto, o Hélio falou para mim uma coisa autêntica, né? Vocês não eram imitadores. Imitadores é o Adnet, etc. Vocês eram trejeitadores. Né? Uma boa expressão. A gente pegava a gente fazia uma caricatura, e você? Alguns trejeitos, uma coisa, e brincava com isso. A gente fez vários personagens, todos os presidentes, mas sempre pegando em algum detalhe, mas nunca tentando fazer uma coisa igualzinha. Não era o nosso jeito de se fazer imitação. Quem imitava melhor era o Hubert, que realmente um ou outro ele imitava. Mas de fazer coisas como faz o Adnet, como fazem vários caras que são impressionantes, imitam muito bem. A gente não fazia, mas não quer dizer que você não trouxesse aquelas personalidades para o nosso programa. Estavam todos lá, né? Mas você teve três que, para mim, marcantes. Que foi o Filipão. O Filipão foi pré-escolari. Pré-escolari. E o Alexandre Garcia, no auge de TV Globo, né? E o Fidel Castro, que era... Eu também. O Filipão, né, fazia o sotaque gaúcho dele, né? A gente fazia uma caracterização com a careca e aquele jeito mandão dele, né? Fez muito sucesso. O Filipão, né, principalmente na Copa de 2002, que a gente foi campeão e tal. A gente foi para a rua. Quando o Brasil foi campeão, estava no Japão, né? Então a seleção estava no Japão. Então os caras iam demorar para chegar no Brasil. Quando acabou o jogo, que a gente ganhou lá da Alemanha e tal, a gente pegou e cada um de nós com o seu personagem. Eu fui de Filipão, o Hélio foi de Ronaldinho Gaúcho, o Sunda de Ronaldo Fenômeno. E cada um foi, pegamos um trio elétrico, fomos para a praia de Copacabana e subimos lá, e foi como se nós fôssemos os personagens de verdade. O pessoal falava como se eu era o Filipão mesmo.
E eu dava esporro em todo mundo ali, mandava você, cala a boca, você, vai pra lá, ficava lá. Foi divertido pra caramba. O Alexandre Gracinha, né, que era o meu personagem, quando a gente fez o Fantástico lá, uma época a gente fez um quadro no Fantástico. Então, o que a gente fez? Cada um de nós era um dos repórteres do Fantástico. Né? Foi nessa época que o Hélio virou esqueci como era o nome. Bom, cada um tinha um personagem. Né? Eu não fazia um ou dois, às vezes mais de um. Personagens daqueles repórteres que apareciam, eram todos conhecidos. Tal. E eu fui o Alexandre Gracinha, até porque na época eu tinha barba como tenho agora, e aproveitava isso. Tal. Então era o Alexandre Gracinha. Eu também fiz a Leilani Beckenbauer nessa época, também tinha. Ela era ruivo também. E o terceiro que você falou foi Fidel Castro. Fidel Castro, figura... sempre com charutão, era bom. Eu gostava de que me davam um charuto, eu ficava fumando charuto, achava bom. Gostava. Eu fui muito Deus também, que é uma personalidade. Fui vários. Organizações Tabajara. As organizações Tabajara, elas foram, são e serão uma realidade nesse Brasil por muito tempo. Uma realidade total. É incrível como até hoje, a gente já saiu do ar há algum tempo, mas até hoje, volta e meia, as organizações Tabajara são citadas por figuras da República aí. Gilmar Mendes, não sei o que, falou outro dia que não sei o que é Tabajara. Outro dia o Gabeira falou que não sei o que. Tabajara virou sinônimo de... Virou uma palavra, virou um substantivo, não sei o que, um adjetivo, não sei o que é Tabajara. Eu acho que tem que dicionarizar. Eu estou começando essa campanha para botar no dicionário a palavra Tabajara, porque ela significa coisas mal feitas. Acabou virando verdade isso, que eu acho muito legal. Sacanagem. Tem que botar no Aurélio, no Oás, tem que botar Tabajara, da letra T. Coisas mal feitas, coisas feitas nas coxas e tal. E que parece que cada dia mais a gente tem isso, né? Os oportunistas, os sacanas... colocando aí na população pânico total com produtos, com não entrega, com uma... Quer dizer, o Tabajara, ele nunca seria tão presente como hoje em dia. Não, continua muito presente, eu acho que vai continuar. Existem muitos produtos Tabajara no Brasil, muitas coisas Tabajara, muitas políticas Tabajara, tem de tudo. Tabajara está presente, que não é bom, né? Mas, infelizmente, de alguma forma, é uma homenagem também ao programa Cacete Planeta, né? E o Tabajara é presente, direto. E a gente está chegando ao final do programa, eu não posso agradecer ao Beto sem poder citar nas organizações Tabajara o que as empresas estão fazendo nesse país hoje em dia, né? Que é diminuindo quantidade de produto nas embalagens, não aumentando o preço. Totalmente Tabajara, é verdade. E as desculpas são as mais vis possíveis nesse país. Então, quero agradecer ao Beto. Pode falar. Isso as organizações Tabajara, que era uma empresa séria, não faziam. Elas não diminuíam o produto, não diminuíam a quantidade de produto, não mudavam o conteúdo do produto, que faz isso também, né? Vende leite condensado sem leite, essas coisas. A Tabajara não fazia. A Tabajara é uma empresa muito séria, apesar de seus produtos. Com certeza. Muito séria, mas as organizações mais sérias que já tiveram nesse país. As organizações... Muito obrigado pela sua atenção. Viu? Estamos à sua disposição aqui. E, pessoal, semana que vem estamos de volta com mais um diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.